Jovens da meia-idade, muito bem-vindos ao canal de Boa Nuzenta. Hoje nós vamos falar sobre hipnoterapia, a famosa hipnose. E para isso eu estou recebendo aqui hoje o Marcos Mastre. Ele é hipnoterapeuta. Qual é a função de uma hipnoterapia? Que é o seu trabalho realmente? Isso. A hipnoterapia é para ajudar pessoas que têm distúrbios emocionais. Então vamos separar a terapia da hipnose. A hipnose a gente usa para colocar a pessoa em transe e acessar o subconsciente dela. Porque doenças emocionais, Gabi, estão ligadas ao subconsciente. Somente em hipnose a pessoa consegue ter as lembranças do passado. E doenças emocionais são nada mais nada menos do que os sintomas de alguma coisa que aconteceu no passado. De algum trauma, seria algum isso? Trauma vivido. Que quando a pessoa está em estado de vigília, como a gente está aqui agora, ela não consegue nem lembrar. Então eu trato pacientes que quando a gente coloca a hipnose e faz uma regressão, que é uma ferramenta que a gente usa na hipnoterapia, ela lembra de coisas que ela nem passava pela cabeça dela. Quando a gente está passando por um processo de hipnoterapia, nessa regressão, a gente perde a consciência? Jamais. Hipnose não é perda de consciência. A pessoa está consciente o tempo todo. A gente vai atingir esse subconsciente, é isso? Isso. Colocando a pessoa em hipnose, quebrar o fator crítico, acesso ao subconsciente e a gente consegue acessar as memórias. Memórias até quando ela estava na barriga da mãe, em gestação. E o que acontece? Você chega nesse momento que é o ponto X do trauma da pessoa, né? O trauma foi formado naquele exato momento. E o que você faz enquanto hipnoterapeuta nesse estágio que a pessoa chega? Nesse nirvana, né? Porque Sim. a pessoa mergulha profundo. Essa pergunta é muito interessante, Gabi. Quando chega nesse estado que a pessoa está vivenciando aquele problema que ocasionou uma depressão, por exemplo, um trauma, o hipnoterapeuta ele usa a própria pessoa para tratar aquele trauma. A gente só conduz, mas quem faz o trabalho mesmo é a pessoa. Então por isso que ela tem que estar consciente, né? Ela tem que estar no nível que a gente chama de sonambulismo, né? Que é rebaixado o fator crítico, mas ela mesma faz esse tratamento. Mas como é que é? Eu tenho curiosidade, porque eu nunca passei por um processo assim, né? Então a pessoa chega naquele momento do trauma e ela vai vivenciar aquilo de novo? Ela vivencia toda aquela emoção novamente. Deixa eu te contar um caso. A pessoa já tinha mais ou menos uns 40, quase 50 anos. Gagas. Foi gaga a vida toda, mas uma gagueira muito severa. E procurou vários tratamentos e tal, e nada de resolver. Fonoaudiólogo e tal, e nada de conseguir resolver a gagueira dela. Procurou hipnoterapeuta, acessou o subconsciente e levou ela bem no momento que ela adquiriu aquela gagueira. E foi descobrir que aquela gagueira originou-se por causa de uma bronca que o pai dela deu quando ela tinha 3 anos de idade. Uau. Por uma arte que ela fez, uma brincadeira de criança. E a criança ficou emotiva, né? Naturalmente ia chorar, só que o pai proibia a criança de chorar. Olha que sério, para vocês, mamães e papais, que proíbem seu filho de chorar. Aquele choro ficou retido dentro dela, virou uma emoção que se desencadeou desse sintoma de gagueira. Então, quando chegou naquele estado ali, o que aconteceu? Ela vivenciou e ela pôde chorar livremente. Quando ela despertou, eu até arrepio, é muito, muito legal. Quando ela despertou, cadê a gagueira? Não tinha mais, ela estava totalmente curada. Então, esse é o poder da hipnoterapia. Então a pessoa, no momento da regressão da hipnose, ela revive aquele trauma, mas aí você conduz ela para ter pensamentos positivos. Como é que é isso? Como é que funciona? É feita a reeducação. Nesse exato momento? Nesse exato momento é feita uma reeducação. E uma coisa assim, Marcos, pode ser tratado qualquer tipo de doença psicológica? E só doença psicológica?
Assim, emocional. Se for emocional, a gente não consegue tratar uma doença física, né? Vamos supor, a pessoa perdeu um membro. A gente não consegue restituir o membro dela, mas consegue fazer com que ela pare de sentir a dor no membro fantasma. Porque a pessoa amputada, ela sente muita dor, sente muito incômodo no membro fantasma. Por exemplo, pessoas que querem engravidar, não conseguem, a hipnose tem uma ação positiva nesse processo? Tem sim, Gabi, porque imagina, a gente foi criado perfeito, Deus nos criou perfeitamente. Então, se não há algum bloqueio físico, né, biológico, é emocional. E se é emocional, a hipnoterapia vai resolver, né, como qualquer outra doença emocional. E outra coisa, Marcos, qualquer pessoa está apta a passar por um processo de hipnoterapia? Qualquer um? Bom, se ela tiver as suas faculdades mentais perfeitas, souber entender, falar a mesma língua que eu, qualquer pessoa entra em hipnose. E a pessoa que está num processo letárgico de uma depressão profunda, a pessoa consegue se entregar nesse momento da hipnose? Sim, ela consegue se entregar se ela quiser se curar, Gabi. E quais são as principais fobias que são tratadas numa hipnoterapia? Fobia de barata, fobia de lagartixa, aranha, né? Eu já disse em outro vídeo, eu tinha aracnofobia. Eu fiz auto-hipnose e eu fui tratado dessa fobia de aranha. Perdeu o medo completamente? Perdi o medo. Pode botar uma aranha na minha frente. Não tem medo de palhaço, né? Tem gente que tem medo de palhaço, tem medo fobia, de palhaço. né? Tem gente que tem medo de pena, Gabi. Caramba. O que uma pena vai fazer de mal para a pessoa? Mas é alguma coisa que aconteceu lá atrás. Então são tantas as fobias, fora as doenças, né? Depressão, não é isso? A gente está vivendo uma epidemia de depressão no Brasil, Gabi. No mundo, né, Marcos? Mais de 11 milhões de pessoas estão com depressão no Brasil. Agora eu queria fazer umas perguntinhas, não tão sérias. Fazer aquelas perguntas que a gente fica... Por exemplo, se você está lá no meio de uma regressão, tá? Naquela catarse, né, profunda. E se o seu hipnoterapeuta morre? O que fazer? O que acontece, Marcos? Pelo amor de Deus. Bom, para começar, ela é muito azarada, né? Estar em regressão, o hipnoterapeuta morrer. Mas se isso acontecer, como ela não está recebendo mais sugestão, ela vai despertar. Ela vai voltar em si, só que ela vai ficar traumatizada, vai ver uma pessoa morta na frente dela. Vai ser pior do que outra. Mas olha, não há relatos na história que isso aconteceu. Não, nunca. Nunca. E se a pessoa entrar no transe, naquela regressão e não voltar mais? Isso pode acontecer? Essa pergunta é bem comum, Gabi. Só que voltar pra onde? Ela não vai pra lugar nenhum. Não tem como ela não voltar. Não, isso não acontece também. Depois que ela parou de receber sugestões, ela vai se despertar. A não ser que ela entra no sono fisiológico, dorme, né? Mas caso contrário, não vai acontecer nada. Ela simplesmente vai abrir o olho e vai sair do transe. Porque hipnose, Gabi, hipnose é só foco. Você fechou o olho, focou em alguma coisa, você entrou em hipnose. A gente entra em hipnose várias vezes por dia e nem percebe. Você já procurou o celular pela casa e o celular está na tua mão? Caneta, alguma coisa assim? Você está em hipnose. Você assistiu uma televisão, assistiu um filme, começou a se emocionar com o filme, é hipnose também. Também a hipnoterapia, ela vai tratar ansiedade, Gabi, ansiedade, TPM, muito importante para nós. Menopausa, TPM, ansiedade, traumas, complexos, né? Você que tem complexo aí, você se acha feia, se acha gorda, se acha magra, faça uma hipnoterapia que você vai ficar muito legal, vai se sentir muito bem. Resgata a autoestima também? Resgata a autoestima. Olha, interessante. E Marcos, você está aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Sim. Você atende Copacabana, em Copacabana. Não é isso? Então tá bom, gente. Eu vou deixar aqui o contato aqui do Marcos, tá? Para você conhecer um pouco mais do trabalho dele. Quem mandar a sua história, se você ficou interessada em mais essa alternativa de transformação positiva na sua vida, então, vai conhecer o trabalho dele e quem sabe realmente encontrar resultados mais positivos na sua vida. Beijo grande pra você!